Meus irmãos, bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém, gente? Glória a Deus, que bom que estamos juntos mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Pastor Silas, muito obrigado, privilégio de estar com os irmãos, Pastor Josué, Pastor Isaías, acho que está dando aula em algum lugar por aí, né? Querido amigo. E é uma bênção estar aqui para juntos ministrarmos a palavra de Deus, refletirmos sobre a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Sim ou não? Ama de verdade? Quanto tempo você dedica à palavra de Deus na sua semana? Quanto tempo? Muitas vezes nós não lemos a Bíblia porque dizemos que não temos tempo, não tivemos tempo. Se nós amamos a palavra de Deus, se nós podemos dizer como salmista: ó, quanto amo a tua lei, e nela medito dia e noite. Nós, quando amamos, nós priorizamos ela na nossa vida. Amém? Alguém já disse que as redes sociais vão provar que nós tivemos tempo. Toda segunda-feira o meu celular faz algo que eu não gosto muito. Ele me avisa quanto tempo eu gastei no WhatsApp, no Instagram, naquela semana. E eu não sei se você sabe, mas se você tirar 15 minutos por dia para você ler a Bíblia, é muito 15 minutos, gente? 15 minutos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. 4, 5 capítulos por dia. Faça esse esforço para que a nossa mentalidade seja uma mentalidade formada pela palavra de Deus. Amém? Lutero disse que nós não somos influenciados por aquilo que nós não conhecemos. Então você não terá uma mentalidade cristã se você não ler a Escritura com regularidade. E aí nós vamos enchendo a nossa cabeça com outras coisas. E coisas que até não são pecado, mas são distrações que nos levam para longe do propósito de Deus. Quer ver um exemplo? Quem assiste série aí, levanta a mão, junto comigo, isso. Eu assisto também. Outra pergunta, quem assistiu La Casa de Papel? Levanta a mão e fica com a mão levantada assim. Por favor, quem assistiu La Casa de Papel? Eu assisti, isso. Fica com a mão levantada. Continua com a mão levantada. Quem torceu para os bandidos, fique com a mão levantada ainda. Naturalmente nós vamos sendo influenciados por aquilo que nós optamos em trazer para as nossas vidas. Eu não sei você, eu falo para minha esposa: não me deixa começar a assistir uma série, porque quando eu começo eu não quero parar, eu tenho que terminar aquele negócio. Esses dias, o dia do feriado, eu fiquei de manhã até a tarde, estou assistindo uma série chamada Monk, gostava de assistir no passado, encontrei ela, estou assistindo lá. E a gente passa horas. Enquanto isso, nós não priorizamos aquilo que pode formar nossa mentalidade cristã, nossos valores cristãos, edificar a nossa fé, nos fazer conhecer a Jesus, nos fazer servir melhor a Deus, a igreja, ao próximo. Nós precisamos de um compromisso sério com a palavra de Deus. Então, assuma esse desafio, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 13, nós vamos falar da lição número 8, que é o tema aí proposto na nossa revista, é Passos em Direção à Maturidade. Então nós vamos ler esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte, vamos lembrar aqui o contexto, meus irmãos. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, e ele começa no início já do capítulo 4, de escrever sobre a importância dos ministérios, dos dons. No versículo 11 ele vai falar sobre alguns ministérios que são colocados na igreja para servir a igreja, como pastores e mestres, como evangelistas, apóstolos, entre outros, porque esses ministérios podem nos fazer crescer quando nós trabalhamos nele ou quando nós somos alvo de um trabalho de um desses ministérios.
Então, entenda, os ministérios existem na igreja e Deus mesmo que colocou. O texto diz, Ele mesmo concedeu uns. Então, lembre-se, aqueles que exercem um ministério numa igreja local foram colocados por Deus. E qual é o objetivo de uma igreja ter os ministérios atuantes? Versículo 13 vai nos dizer, até que todos, não é para um, é para todos, toda a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quanto mais entendemos o propósito de Deus, mais vivemos em unidade. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, quanto mais eu sou servido por um ministério na igreja, ou quanto mais eu, como ministro, sirvo numa igreja, mais eu conheço o Filho de Deus. Mais eu cresço nesse conhecimento do Filho de Deus. Mas o que eu quero destacar como um alvo para a nossa lição nesta manhã é, para que todos cheguemos ao estado de pessoa madura. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar assim, você é uma pessoa madura? E aí? Todos nós precisamos crescer em maturidade. Nós estamos vivendo uma geração meio mimimi. Uma geração que não quer ser forjada, que não quer enfrentar dificuldade, que vive num hedonismo, em busca do prazer a qualquer custo, e não enfrenta dificuldades na vida, e não consegue entender um caminho de crescimento que leva a um estado de pessoa madura. Talvez a tradução, eu não sei, acho que a tradução corrigida diz a varão perfeito, a varão maduro. Nós precisamos crescer em maturidade. Cuidado com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Irmão, se você é crente, se você lê a palavra de Deus, se você está crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus, a cada dia você dá um passo em direção à maturidade. Porque qual é o alvo final? Para que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Consegue entender qual é o desafio? Então, na nossa conversão, a gente sai daqui sem maturidade nenhuma. E nós vamos crescendo, um passo após o outro, um dia após o outro, um ano após o outro, até que vai chegar um dia, o grande dia do Senhor Jesus, em que Ele arrebatará a sua igreja, e nós estaremos com Ele para sempre, e teremos a estatura da plenitude de Cristo. Então, irmão, você é chamado a crescer em maturidade. Esse é o grande desafio que nós temos. Vamos lá, pode passar, por favor. Nós precisamos entender que muitos aspectos da vida cristã, eles existem a partir de um processo. Então veja, nós temos, por exemplo, a santificação. A santificação, nós já somos santos, estamos sendo santos ou seremos santos? O que você acha? Ixi, e agora? Exatamente isso, nós precisamos entender que a santificação é um processo. Então, quando eu tive um encontro com Cristo, por causa da obra de Cristo na cruz, eu já sou santo. Nós chamamos isso de santificação posicional. Em Cristo eu sou santo. Por isso que a Bíblia muitas vezes chama os cristãos de santos. Por exemplo, quando Paulo termina a carta aos Filipenses, ele diz, os santos da casa de César vos saúdam. Tinha santo dentro da casa de César, porque já foram santificados por causa da obra de Cristo na cruz. Porém, existe a santificação processual, progressiva.
Eu fui santificado, mas eu também vou dando passos em direção à santidade. A cada dia eu vou me santificando mais. A cada dia eu vou aparando algumas arestas da minha vida. A cada dia eu vou me submetendo à vontade de Deus, à palavra de Deus, e vou permitindo com que Ele vá me mudando, me moldando, me transformando, me regenerando e me santificando dia após dia. Mas esse processo vai me levar a um estágio final de santificação. Quando um dia nós seremos plenamente santos e o pecado não terá mais domínio sobre nós. Então, a santificação é um processo. Nós somos santos, estamos nos santificando e seremos plenamente santos. Na teologia a gente chama esse conceito de já e ainda não. Eu já fui salvo, eu estou desenvolvendo a minha salvação, mas no dia que Cristo voltar, seremos plenamente salvos. Então, muitos aspectos da vida cristã são assim. E a maturidade atua da mesma forma. Maturidade é um processo em que, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós iniciamos esse processo de conhecimento de Cristo, nós começamos a dar passos em direção à maturidade. Eu me assusto quando eu vou, por exemplo, eu sou de Curitiba, e todo ano eu estou lá, 2, 3 vezes por ano, meus pais moram lá, a igreja que eu crescia lá, tenho amigos, às vezes vou pregar lá, enfim, e às vezes eu volto e vejo que tem gente que está do mesmo jeito de quando eu saí de Curitiba em 2007. Alguma coisa está errada, irmão. Se nós não crescemos no conhecimento de Deus, não crescemos na santificação, mas mais olhando aqui para o nosso tema, se não crescemos em maturidade, alguma coisa está errada nessa nossa jornada cristã. Temos que amadurecer. É muito bonito. Eu, quando era criança, eu colocava uma cueca por cima da calça, amarrava uma toalha nas costas e brincava que era o super-homem. Afinal, eu não consegui entender até hoje por que o super-homem usa a cueca por cima da calça. Mas usa, né? Cada um com as suas manias e loucuras. Era bonito. Eu tenho uma foto lá, que eu estou em cima do sofá com 7, 8 anos de idade, parecendo o super-homem. Mas se eu fizer isso hoje na minha casa, por favor, me interne. Como a Bíblia diz, tem coisas que são próprias de menino, mas nós devemos crescer, deixar as coisas de menino, para alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Deus deseja o nosso crescimento. Pode passar, por favor? Deus deseja que o seu povo cresça, que o seu povo seja um povo com estabilidade espiritual, emocional. Deus deseja que sejamos equilibrados. Deus deseja que sejamos cada vez mais confiantes, como o pastor Silas falou no início. Deus deseja que sejamos seguros. Deus deseja que sejamos firmes, que sejamos resilientes. Deus deseja a maturidade do seu povo. Afinal, nós representamos a Ele, gente. E aí, às vezes, a gente vai vendo na vida cristã que tem gente que não amadurece, que está sempre na mesma, que está sempre cheio do seu mimimi. Ah, eu vou sair da igreja, eu vou embora. Ah, alguém me olhou torto. Irmão, pelo amor de Jesus, cresce, amadurece, enfrenta dificuldade. Ah, pastor, mas a igreja tem problema? Claro que tem, e tem porque você está aqui. Ah, eu vou para outra igreja que lá não tem. Leva o problema para lá, porque ele vai com você também. Meus irmãos,
Atos 2, o Espírito Santo desceu, o poder de Deus desceu, batizou todo mundo com o Espírito Santo, dons e poder e graça e virtude. Atos 3, Atos 4, milagres acontecendo. Atos 4, a igreja vivia em comunidade, tinham tudo em comum, uma maravilha, um modelo perfeito de igreja. Pastoreada por Pedro, depois por Tiago, os apóstolos presentes nessa igreja de Jerusalém, a igreja perfeita. Atos 5, 2 mentirosos aparecem no meio da igreja. Atos 6, divisão no meio da igreja, injustiça social no meio da igreja. Se a igreja pastoreada por Pedro, por Tiago, pelos apóstolos, tinha problema, quanto mais a nossa nos dias de hoje, pastor Silas. Então, igreja tem problema porque nós estamos aqui. Nós temos as nossas limitações, mas graças a Deus, porque é na igreja, um hospital para doentes que podem ser curados, que Deus vem e nos corrige, nos confronta, nos repreende e diz, é possível melhorar, é possível crescer. Tinha coisas que eu não entendia na minha infância, na minha juventude principalmente, quando meu pai me repreendia. Tinha coisas que me deixavam indignado, mas hoje eu entendo que aquilo era para o meu crescimento, que aquilo era para o meu amadurecimento. Então, Deus deseja que você seja uma pessoa madura, e que você cresça em maturidade. É um processo de amadurecimento, pode passar por favor, e é um processo que tem início por meio de princípios espirituais. O que é um princípio? Na língua portuguesa, o campo semântico, o campo de significado para uma palavra é variado, é amplo. E por isso que a língua é dinâmica, ela sempre vai mudando. Nós, na nossa sociedade bíblica, nós precisamos constantemente pensar uma revisão das traduções bíblicas. Por quê? A palavra de Deus muda? Claro que não. Mas a língua portuguesa, a língua receptora dessa tradução muda. Quem lembra que no passado a tradução revista e corrigida trazia o termo caridade como sinônimo de amor. Lembra disso? Fruto do Espírito é caridade, se não tiver caridade, como 1 Coríntios 13. Por quê? Porque no passado, no início do século passado, caridade e amor eram bem sinônimos. Hoje não é. Eu não recomendo ninguém chegar em casa e dizer para a esposa, meu amor, eu casei com você por caridade. Ela não vai entender que isso é amor. Então a língua é dinâmica. É por isso que nós precisamos sempre entender a palavra na sua atualidade. E o termo princípio é a mesma coisa. Ele pode significar início de algo. Então veja, quando eu digo que existem princípios para alcançar a maturidade, eu estou dizendo que existe um início, uma largada, em que eu tenho que decidir, eu vou começar a andar em maturidade. Eu preciso decidir isso. É também um fundamento. Quando eu tenho princípios estabelecidos, eu ando por meio desses princípios. Por mais que coisas possam surgir, por mais que oportunidades possam surgir, os meus princípios definirão os meus valores, definirão o meu caminho, definirão como eu chegarei naquele processo. Um dos problemas da geração de hoje e da igreja de hoje é que ela está relativizando os princípios e está abandonando os seus princípios em nome de um pragmatismo, em nome de fazer o que dá certo e não necessariamente o que é certo. Então, quando eu digo, existem princípios importantes para alcançar a maturidade, eu estou dizendo, existe um início que você deve decidir, partir dali, existe um fundamento pelo qual você vai se pautar, e que é a essência que vai te conduzir para alcançar a maturidade. Com isso, nós só alcançaremos verdadeiramente a maturidade espiritual, quando nós entendemos esses princípios espirituais. Eu quero destacar 2 deles, nesta manhã. Pode passar, por favor. Primeiro,
Pastor Silas introduziu muito bem falando sobre confiar em Deus. E eu quero destacar isso também. Nós precisamos confiar na graça de Deus. A gente fala muito sobre a graça, mas o que é graça? Graça é muita coisa. Graça chega quase a ser inexplicável. Mas ela é compreendida porque nós recebemos. No termo grego do Novo Testamento é charis, que quer dizer favor, quer dizer perdão, quer dizer dar uma consideração favorável, ou representa também gratidão. Numa teologia bíblica, quando nós destacamos a graça de Deus, nós sempre dizemos que graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Graça é Deus ser favorável a nós sem nós merecermos. Então, a graça é tão grande, tão especial, que eu merecia a condenação, a perdição, eu merecia viver no inferno, distanciado de Deus, porque deliberadamente eu optei pelo pecado como ser humano. Ah, pastor, foi Adão e Eva. Adão e Eva fizeram isso no jardim, mas nós continuamos fazendo isso hoje. Nós continuamos muitas vezes escolhendo o caminho errado, a atitude errada. Todo ano eu leio a Bíblia numa tradução diferente, e há algum tempo atrás eu estava lendo Números, e eu terminei de ler Números, revoltado com Israel. Ai, que raiva desse povo de Israel. Saíram do Egito, viram as 10 pragas, viram um milagre, receberam maná, fogo, coluna de fogo, de nuvem, e Deus fazendo milagre. E aí, Números diz, e o povo era idólatra, e o povo procurava os outros deuses, e o povo se prostituía com os deuses das nações pagãs. Eu terminei revoltado. Eu termino de ler a Bíblia, eu vou orar por aquilo que eu li. Eu vou tentando aplicar aquilo. E daí eu comecei a orar indignado, na minha arrogância petulante. Senhor, está vendo Israel, tal? E aí Deus foi ministrando ao meu coração, dizendo assim, você é como Israel. Pá. Porque nós somos assim. É por isso que somente a graça é um dos princípios da reforma protestante, porque os reformadores entenderam que não há mérito em nós, não há nada em nós que mereça o favor de Deus, mas é justamente isso, isso é algo de Deus, é um atributo de Deus, é uma essência de Deus, que em seu eterno amor, Ele decide ser favorável a nós, mesmo que não mereçamos. Graças a Deus por isso. Graça é um favor impagável. Nós nunca pagaremos a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Nada do que venhamos fazer será suficiente para dizer, Senhor, eu não consigo pagar totalmente, mas pelo menos um pouquinho. Nada é suficiente para pagar esse grande amor. Graça é o sorriso de Deus para nós. Nós perdidos, corrompidos, distanciados, carentes da glória de Deus, e Ele, do seu trono, do seu lugar de majestade, Ele olha para nós, Ele sorri para nós, e Ele manifesta o seu cuidado, o seu amor e a sua salvação. É por isso que nós podemos confiar, porque não depende de nós, depende daquele que decidiu manifestar graça, depende daquele que decidiu mostrar o seu favor. E aí a palavra de Deus pode passar, nos diz, pela graça nós somos salvos. Olha o que diz Efésios 2:8, porque pela graça vocês são salvos, é mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, é decisão de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus.
Olha o que Paulo diz em Tito 2,11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então, graça é uma decisão única e exclusiva de um Deus de amor. E essa é a diferença da religião para Cristo. Porque todas as religiões são uma tentativa de alcançar o favor de uma divindade. Todas as religiões dizem que tem que ir a Meca para fazer lá uma peregrinação, que tem que cumprir várias coisas para alcançar o favor do Deus deles. E tantas outras religiões também dizem que você tem que criar ritos de purificação. E isso, toda religião é uma tentativa do homem subir uma montanha para alcançar a divindade lá no topo. A fé cristã é totalmente diferente. Enquanto a religião diz, faça para você ser aceito, a fé cristã, ela nos aceita, e nós fazemos porque já fomos aceitos. Enquanto a religião é tentar encontrar a Deus, a fé é Deus que desceu e veio ao nosso encontro para nos encontrar. No jardim do Éden, Satanás, usando a serpente, enganou totalmente o ser humano, falando assim, olha, se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Mas olha o engodo, olha a ilusão. Porque a Bíblia diz, Gênesis 1 e 2, que Deus tinha criado o ser humano à sua imagem e eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Eles já tinham a essência de Deus. É exatamente isso que o pecado faz. O pecado é uma ilusão que promete algo que ele não pode cumprir. Ele prometeu que seriam igual a Deus, quando comeram do fruto. Na verdade, o ser humano, o primeiro casal, se distanciou de Deus. E teve a imagem de Deus distorcida, corrompida em si próprio. É por isso que Cristo veio para mudar isso e nos levar de volta para Deus. E refazer a imagem de Cristo em nós, como diz Paulo aos Colossenses, aos Coríntios. Hoje, por causa da cruz, nós temos de volta a imagem de Deus em nós. Agora, enquanto o ser humano pecou para querer ser igual a Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, para manifestar a sua graça salvadora, decidiu ser gente como a gente. O ser humano queria ser igual a Deus, e Deus decidiu ser igual a gente. Isso é graça. Não há nada igual a Jesus. Não há nada igual ao plano perfeito de Deus. É por isso que nós podemos nos alegrar com a palavra de Deus e entender, a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos. Não depende de mim, não depende do que eu faço, não é o que eu faço, é o que Cristo fez, não é o que eu tenho, é o que Ele tem em seu plano perfeito para conosco. Essa graça eu posso confiar. Diante de tudo isso que Deus é, diante de toda essa graça que Deus manifestou, eu, quando compreendo plenamente isso, nada se torna um impedimento para que eu sirva a Deus e para que eu cresça em maturidade. Então, quando eu entendo que é apenas pela graça, essa verdadeira compreensão me conduz à maturidade pessoal, porque eu reconheço quem eu sou. Você não é a última bolacha, você não é o último biscoito do pacote. Lá em Curitiba a gente chama bolacha, não vamos discutir se é bolacha ou biscoito. Às vezes nós estamos em cima do nosso direito. Eu tenho direito. E aí não perdoa, não compartilha, não anda junto. Quando eu reconheço que não há mérito em mim, que é só a graça de Deus que se manifestou a mim, eu me humilho, eu me submeto a Deus, eu me rendo, eu sirvo ao próximo, eu amo a todos, eu procuro amar até aqueles que me perseguem, eu procuro amar os inimigos, porque eu sei quem eu sou. E sabe, às vezes Deus tem que colocar algumas pessoas assim no nosso caminho,
De vez em quando eu quero me orgulhar de algo, eu dou graças a Deus pela minha esposa. Porque a minha esposa é um radar. Às vezes ela percebe assim que eu já estou meio bobão. Ela chega e fala assim: ei, eu te conheço, tá? Eu durmo com você todo dia. Baixa a bola. Então, meu irmão, nós precisamos de maturidade pessoal. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, mas que tudo vem dele, é por meio dele, é para ele. Eu vou crescendo em maturidade pessoal, relacional. Eu preciso crescer na maturidade com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos da igreja. Eu preciso crescer numa maturidade espiritual. Eu preciso entender que as minhas habilidades, os meus talentos, os meus títulos, a minha história, nada disso importa. Como Paulo diz no capítulo 3 aos Filipenses: olha, eu era hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível, mas eu troquei tudo isso, eu considerei tudo isso como perda, como lixo, como refúgio, por causa do sublime conhecimento de Cristo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a honra e a glória. Quando eu confio nessa graça que me salvou plenamente, eu consigo descansar. Pode passar. Na revista, o pastor João Caetano diz: quando se confia solidamente na graça que salva, não há mais motivos para sobrecarregar-se com ansiedades, preocupações ou temores de qualquer natureza. Meu irmão, se essa graça me tirou da pior condição, do império das trevas, o que Deus não pode fazer em relação à ansiedade que muitas vezes está aqui dentro, em relação à preocupação, em relação aos temores que nós temos? Entenda, esse Deus que decidiu te salvar, é o Deus que também decidiu sustentar você nas mãos dEle. A sua vida está nas mãos dEle. A sua história está nas mãos dEle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua história. Não é o Covid, não é a guerra, não é a política que determina o que Deus faz. Ele é o Senhor soberano, poderoso, altíssimo. Ele tem o controle da história nas mãos. Tudo aquilo que a ansiedade deposita nele. Paulo diz em Romanos 8,18: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, as dificuldades que vivemos, não podem, em hipótese alguma, ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Vai descansando em Deus. Coloca a sua ansiedade, sua preocupação em Deus. Passa, por favor. Essa graça, ela nos basta. Jeremias, num contexto do livro de Lamentações, vendo Jerusalém destruída, vendo os babilônicos vencendo, e gente morrendo, o templo destruído, o muro caído, ele diz no capítulo 3, o Senhor é a minha porção suficiente. Meus irmãos, pode o mundo cair ao nosso redor, a graça sempre nos bastará. Eu posso perder tudo, eu posso ter escassez, eu posso passar pelas lutas mais difíceis da vida, mas se eu estiver na graça, isso me basta. Eu posso estar sendo como um barro moído, quebrado, refeito, mas o mais importante é saber que como um barro moído, amassado, eu ainda estou nas mãos do oleiro. É Ele que está fazendo, é Ele que está no controle. 2 Coríntios 12:9 diz, Paulo dizendo: então Ele, Deus me disse, a minha graça é o que basta para você,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando nós estivermos enfrentando dificuldades da vida, nós podemos confiar na graça que nos basta. Quando nós estamos suscetíveis a perder a fé, a fraquejar, nós podemos nos render a Cristo e confiar que a graça dele virá sobre nós e ela nos basta. Quando estivermos sem esperança, a graça nos basta. Quando a dúvida chegar, a graça nos basta. Quando o medo assombrar, a graça nos basta. Quando os problemas aumentarem, a graça nos basta. Quando a crise assustar, a graça nos basta. Quando a perseguição aumentar, a graça nos basta. Quando você não tiver resposta nenhuma, a graça nos basta. Pode avançar, por favor. É porque essa graça também manifesta esse perdão de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando eu entendo isso, eu vivo a maturidade de Deus. O perdão não é um valor humano. O perdão é um valor apenas divino. Ele essencialmente vem de Deus. A fé cristã não existe sem a palavra perdão. Porque Deus é o perdão encarnado em Cristo. E aí nós precisamos entender isso, porque perdão não é algo que se merece, é algo que apenas se recebe. Isso em relação a Deus, eu não sei você, mas muitas vezes num culto, ouvindo uma pregação, num momento de oração, eu já decidi: Senhor, eu não vou mais fazer isso, eu me comprometo aqui. Quando passou um tempo, lá estava o miserável Assir de Jerônimo Júnior, saindo daquilo que havia se comprometido. Já teve dia que eu cheguei em oração, sem coragem, dizendo: Senhor, não tenho palavras, eu só estou aqui. Não sei nem como começar essa oração, mas eu estou aqui. Mas como é bom, porque nesses momentos de fraqueza, de debilidade, de medo, a graça basta e a graça perdoa. E aí a graça manifesta aquela presença gloriosa do Espírito. E vai perdoando. Olha, eu não sei como você chegou aqui, não importa o que você já fez, não importa o que você praticou no passado, eu quero dizer que a graça de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Nós recebemos isso de Deus. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina, assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo. E aí a coisa fica mais complicada. Maturidade é saber perdoar. Maturidade é, primeiro, saber receber o perdão de Deus. Porque tem gente que vive numa eterna culpa pelo que fez. Tira essa carga que está sobre você. Tira esse peso que você carrega. Mas entenda que maturidade é receber o perdão, mas é também dar o perdão. Pastor, eu não vou perdoar a Mariazinha porque ela não merece. Ninguém merece. Não é porque alguém merece o perdão. É justamente porque ninguém merece que Deus decidiu perdoar. E é justamente por isso que nós precisamos aprender a perdoar o próximo.
Tem gente que não consegue amadurecer, porque está guardando coisas, mágoas e ressentimentos de coisas antigas, de coisas passadas, coisas que aconteceram o ano passado, há 10 anos, e ainda lembra, pastor, faz 25 anos, foi no dia 10 de agosto, às 13 horas da tarde, eu lembro como se fosse hoje. Liberte-se em nome de Jesus. Você não vai crescer em maturidade se você ficar guardando ressentimento. Alguém já disse que guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Às vezes aquele que você guardou ressentimento está agora indo tomar uma Coca-Cola gelada, preparando um churrasco maravilhoso, e você está sofrendo. Se liberte em nome de Jesus. Manifeste esse perdão. Pastor João Caetano diz: a despeito de quem somos, a graça nos acolhe. Nós podemos confiar nisso, que Deus tem uma fonte inesgotável de perdão e graça para nós. Que todas as vezes que nós chegamos com o coração arrependido e quebrantado, o Senhor é aquele que nos acolhe. É como o pai do filho pródigo, que sempre está no caminho à espera do filho, que se antecipa para esperar o filho. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós vamos a ele, porque ele veio a nós primeiro. E nós podemos confiar nisso. Uma resposta madura à graça perdoadora de Deus por nós, é que nós também perdoamos o próximo. Talvez você veio aqui nessa manhã só para ouvir te dizer isso. Você precisa sair daqui perdoando. Você precisa decidir perdoar hoje, porque isso vai te levar a uma maturidade. Vai te levar a crescer em Deus. Vai te levar a amadurecer os seus relacionamentos. Vai te levar a um outro nível de fé. Pode passar, por favor. Eu já nem sei que lugar que eu estou. Pode passar, isso, tá. Nós precisamos também confiar no cuidado de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade de confiar. Eu sempre fui acostumado a assumir o controle de processos na igreja, como gestor na sociedade bíblica, eu que lidero muitas coisas. Então, entregar algo para alguém e falar, faz? Pastor Silas, eu não sei você, mas eu. E muitas vezes eu levo isso para o meu tipo de relacionamento com Deus. A minha lista de oração está aqui no meu celular, eu posso até mostrar essa partezinha para você. Mas um dos meus pedidos nesse ano é: Senhor, me ensina a verdadeiramente depender de Ti. Me ensina a verdadeiramente confiar em Ti. Porque por causa das minhas habilidades, do meu conhecimento, da minha história, da minha forma de viver, por causa do meu trabalho, por causa da minha segurança financeira, por causa do meu estudo, tudo isso pode ser um impedimento a eu confiar, a eu achar que eu resolvo as coisas porque eu sei, porque eu posso, porque eu tenho. Nós precisamos viver na confiança de Deus. Agora veja, isso é o oposto do que o mundo ensina. O mundo ensina, confia em si mesmo, você pode, você é o poderosão, né? O modelo coaching dos dias de hoje é isso, você é. E aí, a maturidade cristã verdadeira é, você não é, você depende, você precisa confiar naquele que é, naquele que pode, naquele que faz todas as coisas. Então a verdadeira maturidade, ela é manifestada quando nós confiamos no cuidado de Deus, verdadeiramente. Porque às vezes até da boca para fora nós podemos dizer, eu confio em Deus, amém, glória a Deus, Ele me salvou, aleluia. Mas na prática, no dia a dia, e aí às vezes Deus tem que nos levar a situações difíceis, passar por uma escola de provação, para a gente aprender a confiar. Para a gente aprender a falar, Senhor, tá bom, tá contigo, não tá comigo não.
Eu lembro que quando eu casei com 19 anos, fui pai com 20 anos. E no dia, uma semana antes do meu casamento, eu tinha uma sociedade com um irmão, amigo da família, diácono da igreja. E aquele irmão, gracioso, me deu um golpe, foi embora, pegou todo o dinheiro, levou embora e sumiu. Eu falei, e agora? Eu já tinha uma empresa, com 19 anos de idade, já tinha meus recursos. Perdi tudo. Passei os 3 anos mais difíceis da minha vida. Mal eu sabia o que Deus estava fazendo. Meu pai é pastor e advogado também. Meu pai falava, não quero que você seja pastor, eu quero que você seja advogado. Vai fazer direito, vai assumir o meu escritório no futuro. Nenhum dos 4 filhos fez direito. Tudo fizeram errado, né? Agora meu filho está em Curitiba, mudou para lá, está no 8º período de direito, vai assumir. Pelo menos o neto vai dar sequência ao escritório do pai. E eu cheguei a ir para a faculdade de direito, mas aí Deus falou assim, eu não quero você como um empresário. E não é que isso é errado, não é para você isso. Eu não quero você fazendo direito. Eu quero você em outro lugar, com outro propósito. E aí? Para confiar num negócio desse? Para abrir mão de tudo? E aí, eu fui assumir uma congregação da igreja que eu frequentava em Curitiba, em Piraquara, uma cidadezinha bem distante de Curitiba. Uma cidadezinha pobre, uma igreja pobre, sem condições financeiras quase que nenhuma. Não tinha dinheiro para pagar salário de pastor, de nada. Mas Deus falou claramente ao meu coração, cuide das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Falou isso comigo e com a minha esposa, e eu falei, vamos. Meus irmãos, pensa, meu pai, minha mãe, minha sogra, gente, todo mundo, vocês são malucos, vocês são doidos, o que vocês estão fazendo na vida? E olha, irmão, tinha dia que eu orava de manhã para poder comer à noite. Mas foi os 3 anos que eu mais vi milagres de Deus na minha vida. Uma certa ocasião, eu estava devendo 3 parcelas do apartamento que nós morávamos, do financiamento. Como que é o nome daquele negócio que a gente paga no condomínio? Condomínio. Oxi. Condomínio, água, luz. Faltando um monte de coisa. E eu falei para minha esposa, vamos orar. E tentava, mandando currículo, tentando conseguir emprego, fiquei desempregado 3 anos, e não conseguia nada, mas vamos, Deus vai fazer alguma coisa, e a gente ia para a oração, nosso quartinho da guerra, nosso quartinho de oração. E aí eu recebo uma ligação de um amigo de São Paulo, de vez em quando eu pregava na igreja dele em São Paulo, e ele me ligou e falou assim, ele me chamava de Júnior, ô Júnior, tudo bem? Tudo. Eu estou voltando de Santa Catarina de carro, vou passar perto da tua casa. Eu preciso passar aí. E eu estou com o irmão aqui, ele falou o nome de um irmão, e a gente vai passar rapidinho, orar e tal. Eu falei, tá bom. Nem para fazer o café para eles eu tinha. Demos um jeito lá, fizemos um cafezinho. Eles chegaram. E aí, aquele irmão Mário, que estava com esse pastor, falou assim, olha, eu estava em Santa Catarina, vendendo uma máquina muito cara. E aí Deus me falou para mandar o sustento para alguém e abençoar a vida de alguém. E Deus falou que era você. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Então eu vim aqui. Aí ele pegou o cheque, naquela época tinha cheque ainda, não sei se alguém não sabe o que é, mas tinha cheque ainda. Ele foi preencher o cheque, ele apenas assinou o cheque, e me deu um cheque em branco nas mãos. Falou assim, eu não sei o que você precisa, mas pode colocar aí tudo o que você precisa. Aí eu olhei e falei, olha,
É muita coisa, hein? Ele falou, pode colocar tudo que você precisa e pode colocar mais para você comprar roupa para você, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha e para vocês passarem mais um ano. Só Deus pode fazer isso. Vale a pena confiar nele. E depois Deus foi conduzindo a minha história, a história da minha família. Hoje estou aqui no Rio, trabalho na sociedade bíblica. Enfim, Deus conduz a nossa história. Confie nele. Hernandes Dias Lopes diz, confie em Deus. Entregar sem confiar produz mais ansiedade. E essa é uma verdade. Porque muitas vezes a gente pega e fala, está aqui Deus, ó, está contigo. Lançando sobre ele as nossas ansiedades. Mas às vezes nós vamos lá e falamos, Senhor, mas me devolve aqui, porque eu estou muito preocupado. E a gente não consegue deixar lá. Nós precisamos lançar isso em Deus. Entregar sem confiar produz mais ansiedade. Deus é plenamente confiável. Ele não é homem para mentir. Ele não muda nunca. Ele é sempre fiel e verdadeiro. E nenhuma de suas palavras cai por terra. Em todas as promessas temos a sua plena confirmação. Então confia. 3 passos para confiar, deixa eu correr que já vai acabar. Deleitar-se nas misericórdias de Deus. Entregar-se ao amor do Pai e descansar no poder do Altíssimo. Pode passar. Primeiro, deleitar-se nas misericórdias de Deus. Existem 2 termos gregos usados para misericórdia no Novo Testamento. Oiktirmos, que quer dizer compaixão, piedade, e eleos, que é boa vontade ao miserável. Esses 2 termos são traduzidos na nossa Bíblia para misericórdia. Enquanto graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Ele tem tanta misericórdia que nós merecíamos a condenação, mas Ele não nos dá isso. Então, misericórdia é essa compaixão de Deus. Compaixão vem do termo misere, do coração, misericardia, cordes, do coração. É um encontro da miséria humana com o coração compassivo de Deus. É o encontro da nossa miséria com Deus que tem uma eterna compaixão por nós. Eu coloquei, fica quase redundante, mas eu fiz questão de colocar entre aspas, porque misericórdia é uma paciência longânima de Deus. É aquela paciência que muitas vezes se expressa assim na nossa perspectiva humana. Sabe quando você respira fundo para você não agir com precipitação? Há um hino da harpa que diz assim, essa terna paciência que Deus tem por nós. É isso que é misericórdia. É Deus manifestar isso a nós. E aí, o pastor João Caetano, na lição, diz, nós precisamos nos deleitar em Deus, nas misericórdias de Deus. Pode passar, por favor. Salmo 37:4 diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Deleitar, nesse termo bíblico, e outras traduções diz, agrada-te do Senhor, é estar na presença do Senhor, é decidir se lançar na presença do Senhor, é decidir ir para a presença do Senhor. Então você vai crescer em maturidade, não andando sozinho, mas andando com Ele, estando nele, vivendo nele, aprendendo dele. E nós vamos para a presença do Senhor por meio de uma oração, não apenas técnica, mas uma oração com intimidade. Nós vamos à presença do Senhor quando nós decidimos ler a Bíblia com assiduidade. Alguém já disse que não ler a Bíblia é decidir não ouvir Deus hoje. Então nós precisamos ouvir Deus.
Nós precisamos congregar com fidelidade nesse tempo em que um movimento satânico e diabólico dos desigrejados tem deturpado, dizendo que você não precisa da igreja para servir a Deus. É um engano de Satanás. E as pessoas vão para a igreja quando quer, quando pode, e não por um compromisso. É ansiar pela presença de Deus. Um outro pedido da minha lista de oração é: Senhor, eu quero querer. Deu para entender? Eu quero querer, eu quero ansiar, eu quero acordar pensando na tua presença, eu quero passar o dia pensando na tua presença, eu quero que isso seja o desejo mais sincero da minha vida. Nós precisamos nos deleitar, é sentir prazer na presença do Senhor, é como diz a atualizada, é se agradar da presença dEle. E quando nós estamos na presença dEle, eu posso confiar nas misericórdias, porque como diz Jeremias e Lamentações, as misericórdias de Deus duram de geração em geração, duram para sempre. As misericórdias do Senhor não têm fim. Então nós podemos descansar, nós podemos confiar descansadamente no Senhor, simplesmente porque podemos ter a presença misericordiosa dEle nas nossas vidas. Ele vai cuidar de mim e de você, pode confiar nisso. Pode passar, por favor. Nós precisamos nos entregar ao amor do Pai. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Sabe, irmãos, nós não precisamos orar muito para descobrir qual é a vontade de Deus para tomar uma decisão. Eu entendo o que eu vou dizer, por favor, não é heresia não. Nós precisamos orar muito para conhecer a vontade de Deus para todas as decisões que vamos tomar, porque quanto mais deleitarmos nele, estivermos na presença dele, mais nós vamos conhecer a vontade dele. E aí você não vai precisar orar: Senhor, eu preciso aqui tomar uma decisão agora, eu caso ou compro uma bicicleta. Você não vai precisar orar, você já vai saber, porque você já vai estar em comunhão, você já vai sentir a direção, Deus já vai estar falando com você, Ele vai estar conduzindo você para o propósito dEle. Então, entrega esse caminho para o Senhor, fala: Senhor, não deixa eu ir não, vai na minha frente, vai me conduzindo, me puxa, me arrasta pelo caminho. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Esse amor, Ele nos sustenta. O pastor João Caetano diz: para alcançar a verdadeira maturidade, é necessário abraçar a certeza de que o Senhor é abrigo. Se esconda nele, se esconda no esconderijo do Altíssimo, se coloca debaixo da cruz, se coloca debaixo da rocha, porque esse Deus que é suficiente estará ali. Em último lugar, nós precisamos descansar no poder do Altíssimo. Salmo 37:7, descanse no Senhor e espere nele. Quero terminar minha aula dizendo para você: pare de tentar ajudar Deus a ser Deus. Porque às vezes a gente quer ensinar Deus o que Ele tem que fazer. Ó, Senhor, o Senhor tem que fazer assim, assim, assim. Para, sossega esse coração. Abraão e Sara receberam uma promessa, 10 anos depois estavam cansados e não aguardavam a promessa, e foram tentar ajudar Deus. Ah, Senhor, já que o Senhor não deu ainda, não cumpriu a promessa, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui. Até hoje o mundo sofre as consequências dessa decisão errada de Abraão e Sara. Quando nasceu Ismael de Agar. Não tente ajudar Deus a ser Deus. Confia. Amadurece. Eu já vi gente dizendo: põe Deus na parede, exija de Deus. Ei, acalma aí. Deixa Deus ser Deus. Pare de confiar nos seus recursos e habilidades. Eu não estou dizendo que eles não são importantes, eles são. Mas eles são importantes quando eles estão submetidos a Deus. Quando eles estão debaixo da graça de Deus. Pare de agir por suas próprias forças, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar a nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Mas você pode descansar naquele que criou tudo e criou
todos e criou todas as coisas, e que de forma soberana tem as nossas vidas e a nossa história nas mãos dele. Entrega para ele, descansa no poder desse que fez todas as coisas. Jesus disse, a gente usa isso para evangelizar, mas eu quero usar para nós hoje. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vamos lançar sobre ele tudo aquilo que é um peso, tudo aquilo que você não precisa carregar mais, e que está te impedindo de caminhar para a maturidade. Você pode depositar aos pés da cruz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Último slide. Nós só conseguiremos alcançar a maturidade a partir desses princípios importantes que nós detalhamos nesta manhã. A nossa maturidade está relacionada à nossa capacidade de confiar em Deus. A nossa maturidade está relacionada à nossa decisão de se deleitar em suas misericórdias, de ir para a presença dEle. Não há lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus. A nossa maturidade está relacionada à nossa entrega total, a esse amor insondável, impagável de Deus. A nossa maturidade está relacionada à nossa decisão de descansar nele e no poder que só ele tem.